Capítulo 66. Batalha de Hermes Parte 1. Quando a chuva gelada caiu, diluiu o cheiro de sangue que cobria toda a nova cidade santa. Enquanto nestas condições desumanas, Alicia estava lutando por sua vida, balançando sua grande espada enquanto ofegava violentamente. Não era a primeira vez que participava da batalha para defender Hermes, mas nunca pensara que chegaria um dia em que a cidade do novo santo pudesse cair. As paredes foram completamente destruídas. Em toda a sua vida, Alicia nunca tinha visto um monstro tão horrível. Um enorme animal híbrido parecido com um verme saiu do chão e pressionou seu corpo perto do penhasco da geleira, perfurando suas garras ósseas no penhasco e subindo a parede passo a passo. Mesmo quando chegou ao topo, a parte inferior do corpo ainda não havia deixado o chão completamente. Se tivesse apenas um corpo enorme, não teria sido tão desastroso, mas nenhum deles poderia esperar o que aconteceu a seguir. Quando as enormes espécies híbridas abriram sua boca, uma horda de bestas demoníacas saiu correndo e transformou a muralha em inferno em segundos. Originalmente, ainda se podia dizer que todos em sua equipe estavam calmos e preparados, mas quando as bestas demoníacas atacaram, tudo foi quebrado e se transformou em desordem. Durante o caos, Alicia foi separada de seu esquadrão, então ela só podia assistir como um de seus companheiros foi engolido por uma besta demoníaca. Sangue humano quente e sangue de monstro negro se misturaram e fluíram ao longo das ranhuras no chão pavimentado de pedra. Quando a buzina deu sinal para recuar, as manobras da cidade sagrada começaram a disparar, derrubando blocos de granito do tamanho de meia pessoa do céu, totalmente desconsiderando que muitos defensores ainda estavam lutando nas muralhas da cidade. Alicia ainda podia lembrar claramente da imagem quando seu capitão foi atingido no lado de sua cabeça por uma pedra. Quando ela se levantou do chão e finalmente foi capaz de olhar para ele, viu que ele estava embutido no chão de pedra junto com sua armadura. Dobrados juntos como um pergaminho, seus intestinos escorriam do abdômen aberto e o sangue quente se acumulava em pequenas poças. Alicia pensou: se eu não tivesse me jogado no chão no último segundo quando descobri a pedra, tenho medo de ter acabado como ele. Quanto a como ela exatamente arquivou para se manter viva e retornar das paredes, Alicia não foi capaz de lembrar claramente. Ela estava apenas cercada de gritos e xingamentos, todos agitavam freneticamente os braços, tentando se defender, mas no final, quem eles estavam batendo era desconhecido e não importava se eles atacassem uma besta demoníaca ou um deles. De sua própria equipe, que começou com 100 soldados, apenas 12 sobreviveram, incluindo ela mesma. O que fazer a seguir, capitão? Capitão Alicia. Já que Alicia havia sobrevivido, ela deveria assumir o posto de capitão, de acordo com os regulamentos militares. Se o capitão fosse morto durante a batalha, o vice-capitão assumiria o cargo de capitão e lideraria a equipe para continuar a guerra. Para limpar a cabeça, Alicia mordeu os lábios até que um gosto de ferro encheu sua boca. Então ela finalmente decidiu: nós iremos para o portão norte. Se as bestas demoníacas quiserem deixar a nova cidade sagrada, elas terão que passar por esse ponto. Seguir essa ordem significava que eles desistiram da área entre as paredes e toda a cidade, mas ela não tinha outra escolha. Não havia lugar comparável à igreja central, nada era mais importante que a Catedral de Hermes. Ela não disse em voz alta, mas todos sabiam que com apenas 12 pessoas, eles não poderiam desempenhar um papel importante na defesa das paredes. Em seu coração, Alicia rezou: talvez hoje seja o dia em que morrerei enquanto defendo o reino. Que Deus seja gentil comigo. No entanto, para o mundo exterior, ela gritou: o veredicto nunca vai desistir. Nós vamos marchar. O veredicto nunca vai desistir. Gritaram os outros em união. A equipe de 12 de Alicia a seguiu e trotou na direção do portão do norte. Durante a sua corrida, o som da guerra tornou-se cada vez menos claro sob a chuva e soprando o vento até que ele morreu completamente. Após sua chegada ao portão norte, Alicia viu que já havia uma multidão de sobreviventes de outros esquadrões em frente à ponte levadiça.
Evidentemente, eles estavam pensando a mesma coisa. Isso fez seu coração se sentir um pouco melhor. No entanto, neste tempo de crise, eles realmente baixaram a ponte levadiça. Vendo isso, Alicia começou a franzir a testa e caminhou em direção ao belo guerreiro responsável que usava o manto vermelho padrão de um juiz-presidente. Ela deu a ele uma saudação. Juiz-presidente, senhor, eu sou o capitão da equipe de avanço do 4º Batalhão, Alicia Quinn. Sou tutor, responsável pela defesa do Portão Norte. Você trabalhou duro. O homem acenou afirmativamente e disse. Nós instalamos a área de emergência do outro lado do portão. Se sua equipe tiver algum ferido, você pode mandá-los para lá. Sua honra, eu não entendo por que você não está levantando a ponte levadiça neste momento de crise. As bestas demoníacas na parede podem nos atacar a qualquer momento. Devemos garantir que elas não conquistem o centro da cidade. Acalme-se, capitão. Sei que você e sua equipe não têm medo de se sacrificar pela causa maior, mas esse sacrifício agora não teria sentido. Ainda estamos longe do ponto de não retorno da igreja. Ele tentou acalmar Alicia e limpou a chuva de sua testa. Em seguida, continuou. Temos que trabalhar juntos. Se você ficar sem pílulas para expelir o frio, lembre-se de pedir mais ao intendente. Quando o juiz-presidente a lembrou, Alicia finalmente reconheceu que estava totalmente congelada. Depois que ela deixou o calor do campo de batalha atrás dela, a chuva fria e o suor em seu corpo se misturaram, quase transformando-a em uma marionete de gelo. Encarando o vento gelado que soprava para sempre, ela não conseguia evitar que o corpo tremesse por mais tempo. Ela agarrou o bolso do colete de pele de carneiro para pegar uma bolsa cujo conteúdo ela despejou em sua mão, apenas para encontrar um líquido viscoso saindo. Parece que ela acidentalmente danificou as pílulas durante a batalha. Não encontrando nada valioso, ela suspirou, levantou a cabeça desapontada, apenas para descobrir uma nova pílula fria expelindo na frente dela. Pegue e coma. Tutor disse sorrindo tranquilizadoramente para ela. Quando o momento vier novamente, posso lhe pedir que o favor seja devolvido. Alicia não tentou ser educada, ela imediatamente tomou a pílula e engoliu. Talvez não tenhamos uma próxima vez em que precisamos desse tipo de coisa. Sim, bem, isso também seria bom. Tucker realmente assinou em aprovação. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria a morte em vez de comer a pílula. Apenas quando sua voz caiu, um forte cheiro de peixe saiu do estômago de Alicia. Até mesmo o cheiro da morte na cidade não tinha um gosto tão desagradável. Ela não sentiu como se tivesse comido uma pílula. Em vez disso, ela pensou que tinha comido uma mistura de carne e sangue, liberando uma sensação insuportável de formigamento de seu abdômen e em seu corpo. No entanto, o frio desapareceu de repente, seguido por um fluxo quente de sangue através de todo o seu corpo. A temperatura corporal de Alicia foi lentamente restaurada à sua temperatura normal, de modo que o suor já congelado começou a cair. Sua cabeça também começou a liberar vapor de água e, finalmente, ela pôde sentir os dedos dormentes novamente. Mas nós não morreremos hoje. Vendo-a comer a pílula, o juiz-presidente acenou com a mão. No momento, o exército de punição de Deus está vindo da catedral. Quando eles chegarem aqui, as bestas demoníacas não poderão passar pelo portão norte. Leve seu pessoal e envie-o para a Assembleia, e lembre-se também de deixá-lo checar se ainda tem suas pílulas para que elas não acabem como você e descubra que suas pílulas foram destruídas quando elas mais precisaram. O exército de punição de Deus é o braço de elite mais forte da igreja. Alicia já tinha ouvido falar deles muito antes, mas ela nunca tinha testemunhado eles lutarem. Mas, mesmo se o exército de punição de Deus fosse tão poderoso quanto os rumores disseram, eles ainda eram humanos, certo? Com um corpo humano sozinho, não importa o quão duro eles treinassem, eles não poderiam facilmente vencer uma multidão de espécies mistas. Mas desde que o juiz-presidente disse isso, ela não tinha como mandar seus 11 sobreviventes para o portão norte, perto do lado oeste da Assembleia. Centenas de tropas haviam se reunido aqui depois de sua retirada.
Eles estavam em grupos de 2 ou 3 na chuva fria, desconsiderando a água fria que escorria por suas bochechas. Alguns deles até se sentaram no chão com um olhar indiferente em seus rostos. Apenas um pequeno número de pessoas havia alinhado uma fila, esperando que o inimigo chegasse a qualquer momento possível. Se ainda fosse alguns dias atrás, Alicia certamente teria se levantado e repreendido, mas agora, ela estava perdida. Para estabelecer esta nova cidade sagrada, inúmeras pessoas foram enterradas aqui. Pode até ser dito que cada tijolo foi construído com sangue de crentes e pessoas enviadas pelo julgamento militar. O bispo disse muitas vezes que Hermes foi construído em solo sagrado, a capital do reino de Deus. Hoje, no entanto, o reino de Deus parecia estar caindo pelas mãos das bestas demoníacas. As bestas demoníacas estão chegando. Gritou alguém de repente: tome suas posições para enfrentar o inimigo. Alicia gritou em voz alta para elevar os espíritos dos soldados, ergueu a espada e olhou para a horda que se aproximava rapidamente. Para Hermes. Para a nova cidade santa.